Você quer saber por que a maioria dos amadores não conseguem ganhar dinheiro no mercado? É um problema de mindset e é um problema específico de conceito. E nesse vídeo eu vou te explicar o erro que a maioria das pessoas cometem, como eu faço para evitar esse erro e como você pode entender e utilizar isso a seu favor. Mas antes eu queria te pedir para se inscrever no canal e acionar o sininho para você receber os vídeos que eu posto diariamente para você em primeira mão. Meu nome é Rodney Dias, eu sou day trader profissional, especialista em dólar futuro. Bem, para eu te falar nesse vídeo sobre esse erro que a maioria comete, eu vou te contar que essa semana o mercado teve 2 dias em específicos que o mercado subiu muito, praticamente numa linha reta. Sabe quando sobe e não para? Numa linha reta, o mercado subiu 50 pontos. E nesse dia, depois que o mercado subiu 40 pontos, as pessoas ficavam me perguntando: Rodney, por que você está tentando vender? Por que você não compra? Não é mais fácil comprar se está na tendência? Todo mundo fala que é mais fácil pegar a tendência, por que você está tentando vender? Porque você vende num mercado puxando muito forte, fica difícil, você faz uma parcial, já te tira no preço, te estopa às vezes. E por que você não compra? E o interessante foi, nesse dia o mercado subiu e fechou na máxima. E no dia seguinte o mercado caiu. E depois que caiu 30 pontos, as pessoas falaram: Rodney, não é mais fácil vender já que o mercado está caindo? E para falar sobre isso, nós vamos ter que falar um pouquinho de tendência. E eu tenho um setup de tendência que é o que eu considero no dia a dia, que eu considero follow-up, ajuste e abertura. Só que eu não vou te explicar isso aqui porque eu tenho um vídeo que fala disso. E se você for no card aqui em cima desse vídeo, tem esse vídeo aí que eu estou te falando e lá você vai poder entender os meus conceitos de tendência intradiária, de conceitos de tendência intraday, os indicadores que eu utilizo para definição de tendência. Então eu vou considerar nesse vídeo aqui que você vai ver esse vídeo também e vai entender isso que eu estou falando, por isso que eu não vou explicar. Mas você vai entender o meu conceito mesmo antes de ver esse vídeo, tá bom? Então, para te explicar isso, eu quero te falar que nós vamos ter que vir aqui para o Flipchart, onde eu vou fazer alguns desenhos para te mostrar essa experiência minha de tendência, de como operar, de como fazer e principalmente de como não ser amador, tá bom? Então, eu queria começar rapidamente só falando que a tendência perfeita, né? Ou seja, de livro, né? De livros, de desenhos, é essa. Essa é uma tendência de alta e essa uma tendência de baixa. Ou seja, topos mais altos e fundos mais altos. E até aí tudo bem, isso daqui todo mundo sabe, é simples. Porém, existe uma diferença no mercado, que ele não trabalha bonitinho assim. Então a primeira coisa que eu quero te falar é que se a gente for pegar este movimento aqui, ó, esse pullback para baixo, então o mercado está subindo e vira para voltar, para fazer essa correção que a gente chama. Essa correção, ela pode acontecer até a mínima desse movimento, ela pode acontecer na metade desse movimento, ela pode acontecer mais ou menos 70% desse movimento, pode acontecer 30% desse movimento. Então, o que eu quero te dizer? Que enquanto tiver nesse range aqui, ou aqui, ou aqui, ou até aqui, ainda é tendência de alta, se o mercado está fazendo esse movimento aqui. Uma vez que pode corrigir aqui, aqui ou aqui, o que acontece? Se este range que vem daqui até aqui, ó, então este range aqui, ó, for mais ou menos 15 pontos, essa correção que acontece aqui, ela pode ser desde 3 pontos, pode ser 7 pontos, pode ser 10 pontos, pode ser 15 pontos. Então essa semana que eu estava te contando que o mercado fez um movimento forte,
significa que praticamente não teve essas correções. E no meu setup, como funciona? Quando falam assim, Rodney, você só opera contra a tendência? Claro que não. Eu quero operar a favor da tendência, porque é muito mais fácil. Porém, quando o mercado sobe em linha reta, né, fazendo esses pullbacks pequenininhos, o que acontece? Ele não faz essa barrigada, ele não dá esse pullback, ele não corrige esses 3, esses 7, esses 10, esses 15 pontos. E se ele não corrige, eu não tenho chance de comprar mais barato para subir com ele. A única chance de eu entrar nesse movimento seria se eu comprasse os rompimentos de topo. Porém, qual que é o erro que acontece com as pessoas? Imagina que aqui o dólar sobe 10 pontos. E aí aqui ele volta a 1,5. E aí ele rompe topo de novo. Ele não fez isso daqui para a gente comprar. Então eu não consigo entrar. Já o amador, o que o amador faz? Ele compra esse rompimento aqui. Compra. Só que ele compra esse rompimento sem pensar no stop que ele está assumindo. Ou pior, ele coloca 3, 4 pontos de stop. Só que quando você faz essa compra de rompimento aqui e não coloca um stop técnico, o que é um stop técnico? Que tenha uma defesa para você, que tenha alguma coisa anteriormente, né? Ou seja, o mais tradicional que todo mundo conhece é você tem uma linha de resistência, por exemplo. O preço está subindo. O preço rompe e você não compra. A hora que ele volta, você compra aqui para daí subir. Por quê? Porque ele está testando por cima o rompimento. Agora, não é o caso desse que eu te contei agora aqui, no qual o movimento sobe 10, cai 1,5, já sobe mais 8, cai 1, sobe mais 7, cai 2, sobe mais 12. Então, quando acontecem esses movimentos, pelo meu setup, pelo meu estilo operacional, eu não consigo comprar, porque o mercado não voltou e eu compro na volta. Eu compro aqui, ó. Eu compro aqui. Eu não compro aqui. Então, sendo assim, o que acontece? Eu fico de fora. E como eu tenho pontos de resistência importantes para cima, eu faço vendas. Vendas de contratendência, para buscar poucos pontos. Nessas vendas de contratendências para buscar poucos pontos, normalmente eu faço parcial de 1 ponto. Levo 2, 3 e acabou o trade. Se eu comprar aqui, que é o retorno, né? Se isso daqui caísse e voltasse aqui, eu tentaria fazer a parcial com 2 pontos, 3 pontos, para tentar levar 7, 8, 10, 12 pontos, porque eu estaria na tendência. E aí o que as pessoas não entendem é que quando o mercado está desse jeito, isso não acontece todo dia. Isso acontece 1 vez por semana, 3 vezes no mês, pode acontecer 2 vezes por semana, na semana, mas não é rotineiro, não é todo dia que tem isso. E se você busca fazer esse trade de rompimento todo o tempo, você vai ser estopado todo o tempo. Então, por isso que eu não faço esse tipo de trade. Por quê? Porque são poucas as vezes que acontece isso. Se durante o dia tivesse 5 movimentos desse todos os dias, eu ia tentar trabalhar rompimentos dessa maneira, fazendo médio para frente até. Porém, isso é raro acontecer, né? Raro não significa uma vez na vida, pode acontecer 1 vez na semana, 2 vezes na semana. Então, se você é o tipo que busca esse trade, você tem que ficar o tempo inteiro tomando stop, porque toda vez que você fizer e não for esse cenário, você vai ser estopado. E os stops são grandes, então não vale a pena fazer esse tipo de setup. Então, quando as pessoas perguntam, Rodney, por que você não compra quando o mercado está subindo 50 pontos? Primeiro, porque quando eu descubro isso, já subiu 20.
Segundo, que eu preciso esperar ele voltar para eu comprar, fazer isso, fazer esse pullback. E é aqui que eu compro. Então, quando o mercado tá... Você entenda que as pessoas estavam me perguntando se dava para comprar depois de 40 pontos que subiu. Dá para comprar? Claro, eu quero comprar. Só que para comprar eu preciso que corrija. E quando corrige, eu preciso que corrija o quê? Vamos supor que o preço subiu 20 pontos. 40 pontos, igual eu citei agora. 40. Então, aqui vamos esquecer o 15 e vamos colocar 40. Qual é o erro que as pessoas cometem também? Volta 3 e compra. O 3 você compra se a perna é de 15, mas você não compra se a perna é de 40. Se a perna é de 40, você tem que esperar aqui, ó, 20 aqui no meio, você tem que esperar 10 aqui, você tem que esperar 30 pontos. Então você tem que esperar corrigir correções maiores, porque o movimento foi grande. Então se subiu 40, espera voltar 10 para comprar no mínimo. E as pessoas compram o topo, volta 3 pontos, já compra. E às vezes ela acha motivo para comprar. Ela olha lá e fala, olha, o BTG está entrando, está dando uma absorção e está só 3 pontos da máxima, só que já subiu 40. Só que o que ele está pensando? Toda vez que aconteceu isso, deu certo. E agora vai continuar dando a vida inteira. E aí ele compra com 3 pontos do 40. E aí o mercado cai. E aí ele tem duas opções. Ou ele estopa, ou ele faz o médio para trás. Que em ambos os casos é ruim. E aí se faz o médio para trás, a hora que chega em 7 ele compra mais. E se o mercado vai a 10, ele estopa 10 pontos, ele estopa 12 pontos, ele estopa 15 pontos para baixo. Num mercado que está só pegando, fazendo isso daqui para subir de novo. E aí ele estopa, o mercado sobe para o lado dele. E aí ele fala, tá vendo? Eu não devia ter estopado. Então, o conceito de tendência que eu tenho é esse. E é isso que as pessoas têm que entender. Ah, o mercado está subindo forte. Tá bom, está subindo forte, mas está subindo em zigue-zague, voltando. O mercado está fazendo este movimento aqui, ó. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Tá fazendo isso daqui? Se estiver fazendo isso daqui, eu vou entrar na tendência. Se não estiver fazendo, eu não vou entrar. Se subir em linha reta, eu não vou entrar. Então, eu tenho que esperar o que a gente chama de barrigada, que é a correção, para depois entrar nesse movimento. Isso daqui, pessoal, é uma das técnicas que eu utilizo. E eu queria te convidar que daqui uns dias eu vou estar fazendo 4 aulas gratuitas, que ao final delas eu vou ter um produto para te oferecer. Se você não quiser comprar, não tem problema. Mas assista essas aulas. São 4 aulas gratuitas. Eu vou mostrar setup pronto, eu vou fazer na tela para você aprender. Então, o que eu vou te mostrar gratuitamente é conteúdo de curso, que você só encontra pago. Então, mesmo que você não queira comprar nada, mesmo que você não queira a oferta que eu vou te fazer no final do programa que eu vou te oferecer, assista essas 4 aulas, porque você vai aproveitar e você vai aprender muito, tá bom? De qualquer maneira, esse é o setup que eu considero como, eu chamo de correr atrás do preço, tá? Isso daqui é algo que eu falo também dentro dos meus cursos. Esqueci de um detalhe importante. Para você se cadastrar nessas aulas gratuitas que eu vou dar, tem o link aqui embaixo e você vai lá, coloca o teu e-mail e eu vou te avisar quando começar as aulas, tá bom? Então, vai ali no link, coloca e cadastra seu e-mail, porque daí quando eu colocar essas aulas no ar, você vai ser avisado e você vai poder assistir. Se eu não falasse isso, você não ia conseguir assistir. Então, tá bom. Então, esse setup é o setup que eu chamo de correr atrás do preço. Isso pode ser 40 pontos, mas também pode ser 8, né? Por que 8? Porque o preço começa a subir, sobe 8 pontos. Se não volta pelo menos 2 e fica parado ali se acumulando num rangezinho de 1 ponto, você também não pode comprar. Você tem que esperar essas correções. E essas correções, elas podem ser... Tem gente até, por exemplo, que põe o Fibonacci aqui, né? Coloca aqui Fibonacci e compra nas correções. Está tudo bem, está perfeito. Só que no 40 pontos aqui, ó, que eu mostrei para você, você tem que colocar o Fibonacci do começo ao fim, do 40 pontos, para daí voltar em uma retração de Fibonacci. E tudo bem para quem usa análise técnica isso. Eu não utilizo porque eu tenho os meus... Desta maneira eu não utilizo porque eu tenho os meus pontos aqui. E aí eu faço em cima dos meus pontos.
Mas você pode utilizar se você quiser e se isso facilita para você, tá bom? Então o que eu chamo de correr atrás do preço é isso, e é o que você não pode fazer, correr atrás do preço. Se o movimento for sem dar barrigada ou cair sem dar um respiro, né, que é esse pullback para a gente entrar no movimento, você tem que ficar de fora olhando. Só que as pessoas, acontece o quê? A pessoa vê um movimento desse de 40 pontos, ela olha, na cabeça dela fala, meu Deus, tá subindo 40 pontos e eu tô fora desse trade. Então, esse mindset é um mindset perdedor. É o mindset que vai levar ela a comprar no topo. E o mercado normalmente, o mercado diário, né? O 80% do mercado, 90% do tempo do mercado, ele não funciona assim. Como que ele funciona? Ele funciona assim, ó. E os rompimentos falham. Os rompimentos voltam. Então, com esse meu mindset de esperar o zigue-zague para fazer a compra ou a venda, eu consigo pegar essa compra. E como o mercado é 80%, 90% dessa maneira, na maioria das vezes eu estou ganhando dinheiro. E quando acontece isso daqui, fica difícil para mim. Você quer saber o mercado mais difícil para mim? É aquele mercado que sobe 3% no dia, não volta a nada, e eu encontro uma pessoa e fala, nossa, hoje o dólar deve ter sido bom para você, subiu 3%. Eu falo, hoje foi difícil para mim. Talvez esteja negativo até. Por quê? Porque eu vou ficar tentando vender na contratendência. Agora, isso acontece todo dia? Não acontece. A maioria dos dias não acontece. Então, o meu setup é definido. Eu não vou tentar mudar o meu conceito operacional quando acontecer isso. Por quê? Porque eu sei que isso daqui é um caso em particular, que não acontece toda hora. E quando acontecer isso, eu quero não perder dinheiro. Porque a hora que se ele respirar, se ele barrigar aqui nessas correções, eu vou comprar e vou entrar na tendência. Assim como acontece muitas vezes, pega um movimento de 20 pontos, 30 pontos de tendência, mas esperando o momento certo, não me desesperando e correndo atrás do preço. Tá bom? Então, espero que você use isso no seu operacional, que você mude o mindset, se você tem esse tipo de mindset, e aprenda que você tem que comprar quando o mercado está barrigando na alta e vender quando está respirando na baixa. Se você fizer isso, você vai ser muito mais assertivo do que você é, se você é dessa maneira, se você tentar correr atrás do preço, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like para mim, faz um comentário e não se esquece de inscrever para assistir as 4 aulas gratuitas que eu vou disponibilizar para você, tá bom? Grande abraço e vejo você no próximo vídeo.